Que viagem é essa, velho? Sabe que o problema de preço com placa de vídeo pode ser resolvido de algumas formas, né? E uma delas é lançando mais placa de vídeo. Eu sei que é meio confuso, fala, pera, mas a gente não tem nem suprimento das placas de vídeo que estão aí, por que lançar mais placa de vídeo pode ser uma solução? Bom, de certa forma você acaba tirando um pouco da sobrecarga que existe em cima de algumas linhas de produção. Apesar de serem as mesmas fábricas, são linhas de produções diferentes. Então, se de repente você mudar ali, por exemplo, o forno que faz as panquecas, se é que vocês me entendem, fica mais fácil. E pode ser o que está prestes a acontecer em 2022. Talvez a gente veja uma melhora, ou talvez não. Tudo vai depender de vários fatores, dentre eles os mineradores. Mas que tal a gente parar de falar um pouco de coisa ruim e falar um pouco de coisa boa? Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital e um produto que tem as mesmas funções que o iPod... Falar um pouco de novas placas de vídeo. Pois é, se você tá pensando em novos modelos, pulou essa geração, já desistiu, fala, cara, olha, eu já desisti, essa geração pra mim tá perdida, eu não vou pagar esse preço. Eu já tô com uma placa que tá me atendendo bem, ou senão nem consigo comprar essas placas de vídeo. Que tal a próxima geração? Se você comprar a geração passada, ou a retrasada, ou enfim, as mais velhas. Pois é, uma nova geração também pode ajudar nisso. E eu tenho novidades em relação à AMD. Pois é, a AMD que tá aí, né, meio fora da mídia, ou muito na mídia. O último lançamento foi a RX 6500 XT, e digamos que não foi o melhor lançamento da AMD. Não, foi o pior lançamento da AMD dos últimos anos. Não consigo pensar na história recente nada depois da era FX que tenha sido tão ruim quanto o lançamento da RX 6500 XT. Pois é, essa foi a última placa de vídeo anunciada para desktops pela AMD, e desde então nós não vimos mais nenhuma placa de vídeo. A Nvidia já falou sobre a sua 3090 Ti, que vai estar chegando por aí em algum momento, custando muito dinheiro, mas não é, vocês não estão entendendo, é muito dinheiro mesmo. E parou por aí. Será que é isso que a gente vai ter para 2022? Além da Intel, que tá para lançar placas de vídeo já faz um tempão e que talvez lance alguma coisa em 2022, temos rumores sobre as próximas placas de... Na verdade não seriam as próximas, seriam aquilo que você gosta muito. A gente já tá acostumado a ver isso no mercado há vários anos, mas eu não sei dizer se a gente realmente gosta disso, que são os famosos requentations. Nada como dar uma requentadinha, né? Sabe quando a marmita dá uma esfriada? Porque é de ontem, você botou na geladeira e aí você precisa requentar para dar aquele novo sabor, para virar um novo almoço. Na verdade é o mesmo. É o caso das placas de vídeo, a série 50. Aí você fala, como assim série 50? O que seria a série 50? Uma 550, 650? Não. Na verdade nós temos aqui um refresh. O refresh que é chamado como requentation. Então os rumores não contam de que a AMD está trabalhando em uma nova versão das suas placas de vídeo que já estão no mercado. É o famoso novo que não é muito novo. E o requentation da AMD dessa vez seriam com os mesmos chips que nós já temos no mercado. Na verdade, as informações são um pouco conflitantes. Nós temos alguns rumores dizendo que nós teremos um refresh de praticamente todo o line-up da AMD, com a série 50 entrando no lugar das atuais ou convivendo com as atuais. O que eu quero dizer com 50? Nós teríamos uma RX 6950 XT, nós teríamos uma 6850 XT, ou uma 6850, teríamos uma 6750 XT. Esses são os rumores iniciais. E o que seriam essas placas série 50? Curiosamente todas XT. Bom, ao que tudo indica, elas seriam um refresh com as mesmas GPUs que nós temos no mercado. Então a AMD iria pegar por exemplo, uma 6900 XT e melhorar em alguns aspectos, assim como a 6800 e a 6700 XT. Mas quais seriam esses aspectos, Robson? Qual a bruxaria que a AMD vai fazer? Vai ter diferença de desempenho? A bruxaria que eles estão querendo fazer, ou pelo menos que eles supostamente devem fazer, é justamente trazer memórias mais rápidas. Sabe aquele truque que a Nvidia usou? Ah, o velho truque de trazer memórias mais rápidas. Pois é, foi o que a Nvidia trouxe com a 3090 Ti, e a AMD pode trazer com a 6950 XT, com a 6850 XT e com a 6750 XT, segundo os rumores iniciais. Então, no lugar das memórias que nós temos hoje com a 6900 XT, nós teríamos memórias de 18 no lugar das 16. Mas a AMD aumentaria a velocidade, traria memórias mais rápidas, o que, pelo menos no papel, traria em torno de 12% de aumentos. Fala,
12% de aumento não é muita coisa. Realmente não é muita coisa, mas é um ganho considerável se pensar que você vai continuar com as mesmas GPUs, porque o rumor inicial é de que a AMD traria um refresh também dos chips, das GPUs de fato, e não só da placa de vídeo ou do desempenho, que nós teríamos GPUs de 6 nanômetros talvez, um refresh dos chips atuais construídos numa litografia menor. Isso meio que foi rechaçado pelo leaker MLID. Bom, ele diz que essa informação não bate com as informações internas que ele tem da AMD e de que, na verdade, os chips continuariam sendo 7 nanômetros, o que tudo leva a crer que não teria diferença nenhuma fisicamente, ou seja, teria o mesmo poder de processamento, não teria nenhuma mudança em relação aos núcleos, talvez um clock mais alto, mas... enfim, é difícil dizer, ainda mais levando em consideração que nós temos já chips de 7 nanômetros para CPU que já estão mais rápidos ou que conseguem alcançar clocks mais altos com um TDP menor. Então, isso pode ser uma resposta da AMD não só para a NVIDIA com a 6950 XT, mostrando que a AMD também ainda tem um pouquinho de pólvora para queimar no seu cartucho, então ela poderia simplesmente trazer essa placa para competir com uma 3090 Ti, porque é bom lembrar, a 6900 XT ela troca ali algumas porradas com a 3090 e normalmente custa bem menos. É uma placa voltada mais para games, foi posicionada pela AMD dessa forma, nenhuma das duas é absurdamente mais poderosa do que a placa que vem logo abaixo. Por exemplo, a NVIDIA agora tem a 3080 Ti, a diferença da 3080 Ti para a 3090 é irrisória. Apesar de termos informações sobre essas três placas, essas três possíveis placas, a verdade é que parece que existe uma guerra de leakers. Pois é, os paladinos do vazamento estão brigando entre eles. Não, brigando não, mas eles estão soltando informações diferentes. O Greymon 55 e o Cortex, que são dois leakers, né, dois vazadores profissionais de informação, tinham confirmado aí que estariam planejadas 6950 XT, 6750 XT, 6850 XT. Pois... depois desse vazamento, logo depois desse vazamento, o Moore's Law is Dead disse que, na verdade, ele não confirma isso aí não. Ele disse que talvez seja só uma 6950 XT, o que aí já passa a ser uma coisa um pouquinho menos empolgante. Mas óbvio, era empolgante as outras, uma 6850 XT, uma 6750 XT. Olha, levando em consideração o desempenho que se tem com uma 6700 XT, uma 6800 XT, uma 6900 XT, se nós tivéssemos um ganho real de 10%, já seria uma coisa muito boa, né? Com uma memória mais rápida, sem alterar nada, sem mudar TDP, sem precisar de uma placa que consome absurdo. Oi, 3090 Ti, tudo bem? Mas existe outro lado também. Eu acho que nós vamos ter sim um lançamento de uma 6950 XT, na verdade o Moore's Law is Dead diz que é iminente o lançamento, a gente deve ver essa placa já em abril de 2022 e pode ser uma resposta para RTX 3090 e talvez nós tenhamos sim uma 6750 XT, uma 6850 XT, mas não no primeiro momento. Talvez sejam placas para o futuro, esperando de repente um lançamento da Intel. Sim, a Intel. A Intel ainda tem produtos para lançar e quem sabe a Intel consiga trazer um produto que de repente vai ameaçar uma 6800 XT e a AMD quer trazer alguma coisa nesse sentido, ou vai ameaçar uma 6700 XT e a AMD já quer trazer uma resposta nesse sentido. De qualquer forma, se você tem esse ganho de desempenho no bolso, quer dizer que você pode simplesmente responder quando for interessante. Como isso iria afetar o preço das placas atualmente é um pouco nebuloso, porque existem dois cenários possíveis. A AMD pode lançar essas placas e eu não diria que traria mais disponibilidade, porque primeiro, esses chips eles são mais caros, né? São chips mais refinados, por assim dizer. Talvez ela traga um refresh no próprio chip da GPU, pouco provável segundo os últimos rumores, e aparentemente ela nem precisa. Eu imagino que se elas vierem para o mercado, elas não vão ajudar muito a situação que a gente já tem agora. Primeiro porque elas utilizam as mesmas GPUs que já estão aí disponíveis, ou seja, elas vão ocupar a mesma linha de produção que já está rolando. Se elas continuarem utilizando 7 nanômetros, a mesma GPU, por exemplo, de uma 6800 XT, não vai ajudar em nada. Não é como se a gente, trazendo mais GPU para o mercado, fosse jogar o preço das que estão aí já um pouco mais para baixo. O que seria um movimento positivo para quem está querendo comprar uma placa de vídeo, ou para quem está esperando no mínimo uma queda, ou para quem está querendo mais disponibilidade. O lado positivo é que nenhuma dessas GPUs, pelo menos do lado da AMD, é muito boa para minerar, o que obviamente não quer dizer que não estão minerando com ela, estão minerando com o que tiver. Eu duvido muito, né, que elas venham para custar o mesmo preço de uma 6800 XT, e aí a gente entra num outro grande problema.
ainda que vamos supor, uma 6750 XT chegue nominalmente no mesmo preço de uma 6700 XT, o que eu duvido bastante, eu vou explicar pra vocês por quê, pouco provável que esse preço seja praticado. A gente viu isso no lançamento da 3050, que é uma placa muito mais modesta. Então, por que iria acontecer diferente, por exemplo, com uma placa mais cara? Com o lançamento de uma RTX 3090, o que a Nvidia virtualmente fez foi uma 3090 Ti, no caso, né? Ela conseguiu criar uma boa desculpa para as fabricantes colocarem o preço que elas realmente querem cobrar ou precisam cobrar de alguma forma em cima de uma 3090. A 3090 Ti não mostra, pelo menos no papel, nenhum ganho interessante. Ela consome muito mais e não traz o desempenho extra. O mesmo para a RTX 3080 de 12 GB. Vocês lembram da RTX 3080 de 12 GB? Pois é, ela existe. E sabe para que ela serve? Para normalizar o preço da 3080 e da 3080 Ti no que as fabricantes estão trazendo hoje. Então, se as fabricantes não conseguiam cobrar sem, por exemplo, mas o MSRP da 3080 é tanto, que absurdo vocês estarem cobrando, sei lá, 3 vezes mais. Agora que essas placas não têm o MSRP, as fabricantes simplesmente cobram o preço que quiser com adição do IQQ. E o mesmo pode acontecer com uma 6950 XT, com uma 6750 XT, com uma 6850 XT. Ou seja, normalizar o preço alto que já está sendo cobrado e falar, não, mas isso aí é o preço que a gente já cobrava mesmo, é normal, não tem nada de cobrar caro, é isso aí. Não ajuda muito para quem está querendo comprar uma placa de entrada, uma 6600, uma 6600 XT, infelizmente não ajuda. Se isso funcionar para as placas de topo de linha, o que impede a AMD de trazer de repente isso para as placas de entrada? O que a gente tem de lançamento previsto de fato são as RDNA 3. As RX 7000. E sim, já temos alguns rumores mirabolantes do tipo, olha, a RX 7600 vai ter o desempenho da 6900 XT. Não vai acontecer. Mas o que nós temos aqui, pelo menos para a série 7000, é uma previsão de lançamento para o final de 2022 com um bom ganho de performance e trazendo uma inovação. Lembra daquela mudança que foi feita nos chips da AMD, onde agora os Ryzen eles utilizam um sistema de chiplets? Eles têm vários chips dentro de um chip? Pois é mais ou menos isso que a AMD deve fazer com as GPUs, saindo do monolítico, ou seja, uma GPU montada toda num bloco só, e dividir um pouco as seções da GPU, por assim dizer, e criar um processo de 7 nanômetros e de 6, ou de 6 e de 5 nanômetros, fazer um mix ali, o que vai permitir uma eficiência maior, o que vai permitir um custo menor de produção e, quem sabe, uma quantidade maior de chips no mercado. Mas isso é só para o final de 2022, o que significa que, se sair esse refresh no meio do ano, talvez seja só um lançamento para ficar bonito no papel, para fazer mídia, para todo mundo lembrar que a AMD falando assim, oi gente, ainda existo. Porque se você pensar muito, ela não vai ter nenhum destaque durante o ano se ela não fizer isso, mesmo que seja negativo. Bom, se bem que ela já ganhou bastante repercussão negativa com a 6500 XT. Sabe por quê? Porque nós temos a chegada também das Intel Arc. Pelo menos a gente espera que tenha, né, a chegada das Intel Arc. Faz um tempo que a gente tá esperando. Tudo indica que elas já estão na fase final, né? Ou seja, finalmente para sair. Tivemos aí recentemente mais um leak mostrando aí o modelo, provável modelo de referência das Intel Arc. Esse daqui é um mix do que a gente já viu antes, naquele modelo que era meio que prata, que parecia de metal. Agora parece que temos uma versão de plástico também, o que pode ser até mais plausível para um modelo de referência para sair no mercado. Tudo indica que a Intel já está nos últimos estágios aí para lançar essas placas. Então sim, seria uma forma da AMD manter o protagonismo durante o ano, enquanto não chegam aos RX 7000. Se isso vai mudar alguma coisa de fato na sua vida, pelo menos positivamente, tudo indica que não. Ou será que vai? Pode até mudar, se você fosse acionista de uma das fabricantes. Você é acionista de uma das fabricantes? Deixa aí nos comentários e digam se vocês acham que vai mudar alguma coisa. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever também no nosso canal de cortes do Unlock Game.